Bom dia, hoje é sábado, pouco chuvoso pela manhã, mas agora está nublado, mas não está chovendo. Isso aqui em São Gonçalo, né? E nesta manhã nós queremos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu tenho dito em algumas mensagens que a nossa vida gira em torno do nosso Deus. Ele é que dirige a nossa história, Ele é que dirige a nossa vida. E sempre pedimos a Ele para dirigir também a vida de nossa família, de nossos amigos, de nossos irmãos. É Deus quem cuida de nós. Nesta manhã nós queremos conversar um pouco sobre algo muito interessante. Aconteceu sim no passado, mas pode acontecer, pode estar acontecendo hoje também, né? Porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, né? E de sempre. Deus não muda. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta para estarmos falando sobre um assunto muito importante. Eu creio que você vai gostar de ouvir a palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Talvez você já tenha lido essa palavra muitas vezes. E eu quero ler mais uma vez nesta manhã. Diz assim, a partir do verso 16, Atos 16, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, retirou. Palavra de ordem, né? Eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, retirou. Paulo não estava falando com a jovem. Paulo estava falando com o espírito que a possuía, que estava no corpo dela. Interessante que quando ela diz, estes homens são servos do Deus Altíssimo, na verdade ela não estava dizendo, quem estava dizendo era o espírito que estava nela. Para nós entendermos, o inimigo de nossas almas, ele reconhece o poder de Deus. Ele reconhece que ele não pode lutar contra Deus, não é verdade? Mas ele pode lutar sim contra você, contra mim, né? E nós precisamos estar preparados. Paulo era um homem preparado, por isso ele era um dos grandes missionários da sua época. E continua hoje a sua palavra, né? Em todos os lugares nós vimos e ouvimos sendo pregado a palavra de Deus, as cartas de Paulo, né? Essa foi também uma palavra maravilhosa. Então aquele espírito dizia para aqueles que estavam seguindo junto com Paulo:
para a oração. Imagine, irmãos, o que ele foi se meter, né? Os servos de Deus estavam indo para a oração, já estavam preparados, e aquele espírito foi interromper. Mas quando eu quero deixar aqui uma palavrazinha rápida, quando você está preparado em oração, quando você está preparado em oração, é claro que você vai ser perseguido, mas não vencido. Porque quando você está preparado, quando você tem buscado a face do Senhor, tem usado o tempo da sua vida para aprender de Deus, certamente muitas coisas vão acontecer, mas você é um vencedor. E Paulo estava acompanhado de outras pessoas, né? Que também estavam preparadas, estavam sendo guiadas pela égide do Espírito Santo de Deus. E aquele Espírito veio se manifestar. Mas Paulo, vamos entender aqui o verso de número 17, o que Paulo disse para aquele Espírito. Aliás, o verso 18, né? Isto se repetia por muitos dias. E Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dele, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vamos pensar que estamos vivendo lá no tempo de Paulo, né? E estamos juntos com Paulo. Imagina o que passou aqui na cabeça daquelas pessoas, né? Mas eles estavam preparados, estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não importa o que virá, não importa o que vem pela frente, importa que você está alicerçado pelo Espírito Santo de Deus. Você está com uma base forte, inabalável. Pode acontecer o que acontecer, mas você está com uma base forte. Qual tem sido a nossa base hoje? Estamos alicerçados no Espírito Santo? Estamos alicerçados na palavra de Deus que não vai passar? Tudo pode passar, mas essa palavra não vai passar. E Paulo disse: em nome do Senhor Jesus, eu te peço, eu te mando, retira-te. Interessante que a gente vê que tantos milagres aconteceram no passado, e muitos deles não se repetem no dia de hoje, ou nos dias de hoje, né? A gente fica perguntando, por quê? Talvez ele até perguntado ou se perguntado por que as coisas não acontecem hoje como aconteceu no passado. Eu te respondo: a incredulidade. A incredulidade dos homens tem sido, uma base contrária. Então, acredite, Deus está nesta manhã falando ao seu coração. Já falou ao meu coração. Eu acordei pela madrugada, por volta de 4 horas, e estava olhando esse texto. Comecei a ler esse texto. Eu perdi o sono e comecei a ler esse texto da Palavra de Deus. E me envolvi com esse texto. E me envolvi com a palavra. Nós precisamos, meus amados irmãos, nos envolver com esta palavra, porque esta palavra liberta. Talvez você tenha alguma coisa que precisa ser liberto ainda, né? Alguma coisa em você está precisando de libertação. Você está salvo, mas tem alguma coisa que está precisando de
de algo mais forte, né? Então você precisa dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Se porventura em uma dessas noites você perdeu o seu sono, comece a ler, porque você vai achar o seu sono, você vai voltar a dormir em paz. Comece a ler a palavra de Deus. Portanto, que nesta manhã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê a paz nesse final de semana. Não se esqueça, amanhã é domingo. Vamos ao culto, vamos à igreja. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, estarmos na casa de Deus, na escola bíblica dominical, é muito importante para nós aprendermos mais e mais do nosso Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e te dê a paz. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito que está agindo em nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada pastor, ó Deus, pela vida de cada diácono. Pai, continue abençoando as igrejas, o seu povo. Abençoando, ó Deus, também as nossas autoridades constituídas. Permitas, nosso Deus, que eles possam ser tocados e possam liderar mediante a sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você porventura gostou e essa mensagem tocou o seu coração, comente, faça seu comentário. Se inscreva no canal, também é importante, né? Visualizando, participando de uma forma bastante expressiva. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.